dois gênios. Uma mesma ideia. Um duelo que mudou o destino da ciência. Você realmente acredita que o cálculo nasceu de um único nome? Descubra agora o que nunca te contaram sobre a maior batalha matemática da história. Newton versus Leibniz. Quem foi o verdadeiro pai do cálculo? No coração da Royal Society, uma pergunta paira como uma sombra: quem inventou o cálculo? Isaac Newton, o homem que descreveu os céus com matemática pura, afirma ter descoberto tudo décadas antes. Gottfried Wilhelm Leibniz, o filósofo alemão, publicou primeiro, com símbolos mais elegantes, mais claros, mais modernos. A disputa não é apenas sobre números. É sobre glória. Sobre legado. Sobre quem será lembrado como o arquiteto da nova ciência. A tensão cresce. Cartas são trocadas. Manuscritos são examinados. E então, uma proposta: que o verdadeiro inventor demonstre sua habilidade. A Royal Society, presidida por Newton, organiza o julgamento. Mas o tribunal não é neutro. E a verdade, como o próprio cálculo, se esconde entre infinitas aproximações. Enquanto isso, Newton relembra sua juventude em Cambridge, os anos de isolamento durante a peste, os cadernos secretos onde tudo começou. Ele não publicou. Ele guardou. E agora, décadas depois, essa escolha volta como um fantasma, exigindo provas, exigindo memória, exigindo justiça. Este é o ponto de partida. A história de um homem que buscava a ordem absoluta, mas viveu cercado por disputas, suspeitas e silêncio. A história de como a mente mais precisa da física enfrentou o caos da vaidade humana. Ao longo dos episódios, veremos como esse conflito se entrelaça com cada fase da vida de Newton, desde os primeiros experimentos com luz até os últimos dias como mestre da Casa da Moeda. A resposta à pergunta da Royal Society não virá agora. Mas ela ecoará em cada descoberta, em cada rivalidade, em cada página escrita à luz de vela. Porque às vezes, o maior desafio de um gênio não é entender o universo, é provar que ele chegou lá primeiro. O menino silencioso. O inverno de 1642 parecia comum na vila de Woolsthorpe, Lincolnshire. Mas em uma casa de pedra, isolada pelo frio e pela guerra civil que assolava a Inglaterra, nascia um bebê prematuro, tão pequeno que ninguém acreditava que sobreviveria. Seu pai já havia morrido. Sua mãe logo deixaria aos cuidados dos avós. O menino que viria a decifrar os céus começou sua vida cercado por ausência, silêncio e dúvida. Desde cedo, Newton era diferente. Não brincava como os outros. Observava. Construía engenhocas com madeira, desenhava diagramas nas paredes, anotava tudo em cadernos. Aos 12 anos, já fazia experimentos com relógios de sol e moinhos de vento. Na escola, não era o mais sociável, mas era o mais atento. Enquanto os colegas decoravam textos, ele desmontava o mundo em partes invisíveis. Aos 17, sua mãe queria que ele fosse fazendeiro. Newton tentou. Mas a terra não o interessava. O céu, sim. Um professor percebeu seu talento e o convenceu a seguir para Cambridge. Lá, em 1661, Newton ingressou no Trinity College como aluno pobre, um subcisar, trabalhando para pagar os estudos. Não era brilhante nas aulas, mas devorava livros por conta própria. Copérnico, Galileu, Descartes, Kepler. Ele lia tudo. E escrevia mais ainda. Foi em Cambridge que Newton começou a registrar suas ideias em cadernos que ele chamava de questions. Ali, surgiam os primeiros traços do que se tornaria o cálculo, a ótica, a gravitação. Mas ele não compartilhava. Guardava. O medo da crítica, a obsessão pelo controle e o desejo de perfeição já se manifestavam. Newton não queria apenas entender o mundo, queria dominá-lo com precisão absoluta.
Em 1665, a peste fechou Cambridge. Newton voltou para Woolsthorpe, e nesse isolamento, longe dos mestres e das disputas acadêmicas, ele teve seus anni mirabilis, os anos maravilhosos. Desenvolveu o cálculo diferencial, estudou a decomposição da luz, formulou a ideia da gravitação universal. Tudo em silêncio. Tudo sem publicar. O mundo lá fora estava em colapso. Dentro de sua mente, nascia uma nova física. Mas esse silêncio teria um preço. Décadas depois, quando outro homem, Gottfried Wilhelm Leibniz, publicasse o cálculo com símbolos mais claros, mais elegantes, a disputa pela primazia começaria. E o menino que desenhava sozinho nas paredes teria que provar que chegou lá primeiro. Não com gritos, mas com páginas escritas à luz de vela, guardadas como armas de precisão. Anni mirabilis. Os anos maravilhosos. O mundo estava em colapso. A peste assolava a Inglaterra. Cambridge fechava suas portas. Estudantes fugiam. Professores se calavam. Mas em Woolsthorpe, uma pequena vila cercada por campos e silêncio, um jovem de 23 anos encontrava o espaço que precisava: tempo, solidão e inquietação. Isaac Newton, longe da universidade, mergulhava em si mesmo, e o universo começava a se revelar. Foi nesse retiro forçado que Newton viveu seus anni mirabilis, os anos maravilhosos. Em poucos meses, ele desenvolveu o cálculo diferencial e integral, formulou a teoria da gravitação universal, e descobriu que a luz branca é composta por cores. 3 pilares da ciência moderna nasceram em uma casa de campo, longe dos salões acadêmicos. A cena da maçã, embora envolta em mitos, tem raízes reais. Newton observava o pomar. Uma maçã caiu. Não sobre sua cabeça, mas diante de seus olhos. E ele se perguntou, por que ela cai? Por que não sobe? E mais, será que a mesma força que puxa a maçã também mantém a Lua em órbita? A pergunta era simples. A resposta, monumental. Mas Newton não se limitava à gravidade. Ele queria entender a luz. E para isso, fez um experimento radical. Inseriu uma agulha entre o globo ocular e o osso da órbita, um furo no olho. Queria ver como a pressão alterava a percepção visual. Sentiu dor. Viu padrões. E concluiu que a luz não era apenas externa, era também interpretada internamente. Esses experimentos, feitos em isolamento, sem laboratório, sem equipe, revelam a mente de Newton, obsessiva, meticulosa, corajosa. Ele não esperava aprovação. Não buscava aplausos. Queria entender. E nesse desejo, construiu os fundamentos da física moderna. Ao final de 1666, Newton havia criado uma nova linguagem para a natureza. Mas ele não publicou. Guardou tudo em cadernos. O mundo ainda não sabia. E o silêncio que o protegia também o isolava. Décadas depois, esse silêncio se tornaria conflito. Mas naquele momento, em Woolsthorpe, o universo começava a falar, e Newton, finalmente, ouvia. A luz e a sombra. Cambridge, 1666. Enquanto o mundo ainda se recupera da peste, Isaac Newton, refugiado em sua casa, Woolsthorpe, Lincolnshire, está mergulhado em um novo mistério: a luz. Com um prisma em mãos e uma janela cuidadosamente coberta, ele deixa entrar um feixe estreito de luz solar. O que vê o surpreende: a luz branca se desfaz em um espectro de cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. A luz, que parecia pura, é composta. E Newton, mais uma vez, vê o invisível. Ele repete o experimento, refina os ângulos, testa com lentes. Descobre que a cor não é criada pelo prisma, ela já está na luz. Essa conclusão desafia séculos de pensamento aristotélico. Newton escreve, desenha, calcula. E em 1672, envia à Royal Society seu primeiro artigo científico, New Theory About Light and Colors. A recepção é imediata e controversa. Entre os críticos está Robert Hooke, secretário da Royal Society, cientista influente e temperamental. Hooke não aceita a ideia de que a luz é composta. Ele defende que as cores surgem da modificação da luz, não de sua decomposição. E mais, acusa Newton de ignorar os trabalhos anteriores, de exagerar suas conclusões. O embate começa, e Newton, que já era reservado, se fecha ainda mais.
A troca de cartas entre os dois se torna tensa. Newton responde com frieza, depois com silêncio. Hooke insiste. Newton abandona a ótica. Por quase 30 anos, ele não publica mais nada sobre luz. O conflito não é apenas científico, é pessoal. Newton não tolera oposição. Sua busca pela ordem não admite ruído. E Hooke, com sua crítica feroz, se torna o primeiro grande antagonista da história. Mas a teoria de Newton sobre a luz resiste. Décadas depois, será confirmada por outros cientistas. E o prisma, aquele simples instrumento de vidro, se tornará símbolo de uma mente que via além da aparência. A luz, para Newton, não era apenas fenômeno, era linguagem. E ele havia aprendido a decifrá-la. Esse episódio revela uma faceta essencial de Newton. Sua genialidade vinha acompanhada de vulnerabilidade. Ele não apenas descobria, ele protegia suas descobertas com intensidade. E cada crítica, cada sombra lançada sobre sua obra, era sentida como ameaça à ordem que ele tentava construir. A luz que ele estudava era clara. Mas sua relação com o mundo era feita de penumbra. A gravidade. Cambridge, 1684. Isaac Newton está em silêncio. Não publica há anos. Seus cadernos estão cheios de equações, diagramas e ideias que poderiam mudar o mundo, mas permanecem guardados. A luz que ele estudou, os cálculos que desenvolveu, a gravitação que intuiu, tudo repousa em folhas amareladas, escritas à mão, escondidas do debate público. Newton não quer fama. Quer controle. É quando Edmund Halley, jovem astrônomo e membro da Royal Society, bate à sua porta. Ele tem uma pergunta. Que tipo de curva descreve o movimento dos planetas? Newton responde sem hesitar. Uma elipse. Halley fica atônito. Como sabe? Newton aponta para os papéis. Já calculei. Halley insiste. Newton hesita. O mundo está pronto para saber, mas ele não está pronto para mostrar. Sir Isaac, o que está nesses papéis pode mudar tudo. Por que não publica? Newton, frio, defensivo. Porque publicar é expor. E expor é abrir espaço para disputa, para distorção. Mas o silêncio também é uma escolha. E neste caso, é uma escolha que nega ao mundo o que ele precisa saber. Eles não entenderiam. E os que entendem, vão querer roubar. Halley não desiste. Convence Newton a escrever. E o que começa como um tratado modesto se transforma em uma obra monumental. Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Em 3 volumes, Newton apresenta as leis do movimento, a gravitação universal e uma nova forma de entender o cosmos. O universo, antes guiado por mistérios, agora obedece a fórmulas. Mas o caminho até a publicação é turbulento. Robert Hooke reaparece, reivindicando ideias. A Royal Society está sem recursos. Halley banca a impressão do próprio bolso. Newton revisa, reescreve, refina. Cada página é uma batalha entre perfeição e urgência. E em 1687, o Principia é publicado, não como um livro, mas como um marco. O episódio revela o conflito entre genialidade e reconhecimento. Newton queria ordem, mas o mundo exigia comunicação. Halley foi o catalisador, o homem que empurrou o gênio para fora da sombra. E o Principia, nascido da insistência de um amigo e da relutância de um mestre, se tornaria a pedra angular da física moderna. O alquimista invisível. Enquanto o mundo celebrava o físico que havia decifrado os céus, Isaac Newton se voltava para os subterrâneos do saber. Em silêncio, longe dos olhos da Royal Society, ele estudava alquimia. Vasculhava manuscritos antigos, traduzia textos obscuros, procurava padrões em símbolos herméticos. Para Newton, a natureza não falava apenas em equações, ela sussurrava em metáforas, em enigmas, em códigos divinos. Em seus cadernos privados, Newton escrevia sobre transmutação de metais, sobre o espírito universal, sobre o tempo bíblico. Ele acreditava que a história da humanidade estava inscrita nas Escrituras, e que os profetas haviam deixado pistas sobre o fim dos tempos. A mesma mente que calculava órbitas com precisão tentava decifrar o plano oculto de Deus. Mestre,
Por que estudar alquimia? Não é superstição? A superstição está no que não se entende. A alquimia é linguagem. E toda linguagem pode ser decifrada. Mas a ciência e as leis que o Senhor revelou? A ciência explica o que é. A teologia revela o porquê. E a alquimia, talvez revele o como. Esse lado de Newton era desconhecido por seus contemporâneos. Ele não publicava esses estudos. Guardava-os como tesouros secretos. O conflito era interno. Como conciliar a razão com o mistério? Como ser o arquiteto da física moderna, ao mesmo tempo, um intérprete das profecias? O episódio mostra que Newton não era um homem dividido, era um homem inteiro. Sua busca pela ordem não se limitava ao mundo físico. Ele queria entender tudo, o visível e o invisível, o mensurável e o simbólico. E embora a história tenha escolhido lembrar o cientista, os manuscritos revelam o alquimista, o teólogo, o visionário. Décadas depois, quando seus escritos secretos forem revelados, o mundo verá que Newton não era apenas o pai da física, era também um explorador do desconhecido. E talvez, no fundo, ele acreditasse que a verdade absoluta só poderia ser encontrada onde ciência e mistério se encontram. A guerra pela primazia do cálculo. Em 1696, Isaac Newton trocou os corredores silenciosos de Cambridge pelos salões austeros da Casa da Moeda em Londres. Nomeado para reformar o sistema monetário britânico, ele se dedicou com precisão cirúrgica. Investigava fraudes, interrogava suspeitos, condenava falsificadores. O homem que calculava órbitas agora julgava homens. E o rigor que aplicava à física, aplicava também à justiça. Mas enquanto Newton impunha ordem à economia, uma tempestade se formava no mundo intelectual. Gottfried Wilhelm Leibniz, filósofo e matemático alemão, havia publicado seus estudos sobre cálculo em 1684. A notação era clara, elegante, moderna. E o mundo começava a reconhecer Leibniz como o verdadeiro inventor. Newton, que desenvolvera o cálculo décadas antes, mas nunca o publicara, sentia sua autoridade ameaçada. Leibniz introduziu o cálculo infinitesimal com uma abordagem sistemática e simbólica. Sua notação, como o uso de símbolo para integrais tipo S e D para diferenciais, tornou-se padrão na matemática moderna. Para ele, o cálculo era uma ferramenta lógica e filosófica, baseada em infinitésimos como entidades conceituais. Seu método permitia generalizações elegantes e aplicações em diversas áreas, da geometria à mecânica, com uma clareza que favorecia o ensino e a disseminação. Newton, por outro lado, desenvolveu o que chamou de cálculo das fluxões por volta de 1665 a 1666. Sua abordagem era geométrica e física. As fluxões representavam taxas de variação de grandezas em movimento, e os fluentes eram as próprias grandezas variáveis. Newton via o cálculo como uma extensão natural da cinemática, útil para descrever fenômenos como velocidade e aceleração. Sua notação, porém, era menos intuitiva e não se popularizou como a de Leibniz. A principal diferença entre os dois está na motivação e na forma. Newton partia da física e da geometria, Leibniz, da lógica e da simbologia. Newton trabalhava com limites implícitos e grandezas contínuas, Leibniz com infinitésimos explícitos e manipulações algébricas. Ambos chegaram a conclusões semelhantes, mas por caminhos distintos, e, ao que tudo indica, de forma independente. A tensão crescia. Cartas eram trocadas entre os dois. Argumentos se acumulavam. E em 1712, a Royal Society, presidida por Newton, decidiu investigar. Um comitê foi formado para analisar documentos e determinar quem havia chegado primeiro à ideia do cálculo infinitesimal. O relatório final, chamado Commercium Epistolicum, foi publicado anonimamente. Mas o estilo era inconfundível. O texto é incisivo, meticuloso, quase implacável. Não há assinatura, mas há marcas. Cada argumento, cada linha, parece moldado por alguém que não apenas conhece os fatos, mas viveu cada um deles. Conhece-se o tigre pelas garras. Newton permanece em silêncio. Seus olhos não piscam. Ele não confirma, mas também não nega. Se foi ele quem escreveu, então o julgamento já estava decidido antes mesmo de começar. O relatório favorecia Newton.
Concluía que Leibniz havia copiado suas ideias. A acusação era devastadora. Leibniz, isolado e sem apoio institucional, viu sua reputação ruir. Morreu em 1716, sem reconhecimento oficial. Newton, por outro lado, manteve sua posição, sua influência, seu legado, mas o conflito o consumia. Esse episódio revela o lado mais estratégico e implacável de Newton. Ele não apenas defendia suas ideias. Ele as blindava. Usava sua posição para controlar narrativas, silenciar rivais, proteger sua primazia. A disputa com Leibniz não foi apenas científica. Foi política. Foi pessoal. Mas por trás da rigidez, havia medo. Medo de ser esquecido. Medo de perder o controle. Newton, agora senhor da moeda e da ciência britânica, lutava não apenas contra Leibniz, mas contra o tempo, contra a dúvida, contra a possibilidade de que alguém tivesse chegado lá primeiro. Conclusão. Segundo os argumentos de Richard Westphal, Leibniz só começou a se interessar pelo cálculo a partir da década de 1670, quando teve contato com a teoria da invenção desenvolvida na França. Newton, por sua vez, já havia concebido seu método das fluxões na década de 1660, durante seu período de isolamento em Cambridge. A disputa, portanto, não se limitava à matemática, era uma batalha pela memória, pela autoria e pela eternidade. O Labirinto da Eternidade. Isaac Newton vive seus últimos anos como uma figura reverenciada. Presidente da Royal Society, mestre da Casa da Moeda, conselheiro da Coroa. Ele é celebrado como o homem que decifrou o universo. Mas por trás dos retratos oficiais, há silêncio. Newton não escreve mais grandes obras. Não debate. Não se expõe. O cientista se recolhe, como se soubesse que o tempo está se fechando. Em sua casa em Londres, Newton organiza seus papéis. Cadernos antigos, cartas, tratados não publicados. Entre eles, estão os manuscritos alquímicos, as interpretações bíblicas, os diagramas místicos. Ele não os mostra, mas também não os destrói. O conflito entre razão e mistério, que o acompanhou por toda a vida, permanece intacto. Newton morre em 1727, aos 84 anos, e é enterrado com honras em Westminster Abbey. O mundo celebra o físico. O alquimista permanece oculto. Décadas depois, seus escritos secretos são redescobertos. E o mundo se espanta. O homem que criou as leis do movimento também acreditava em profecias, em transmutação, em códigos divinos. A imagem do cientista puro se desfaz. Surge um Newton mais humano, mais contraditório, mais profundo. A verdade não era simples, e ele sabia disso. Mestre, por que guardar tudo isso? Por que não publicar? Porque nem tudo está pronto para ser entendido, e talvez nem tudo deva ser. Mas e seu legado? O que é verdadeiro sobrevive ao tempo, mesmo que precise se esconder primeiro. O episódio final revela que Newton não era apenas o arquiteto da física moderna, era um homem que habitava fronteiras. Entre ciência e fé. Entre cálculo e alquimia. Entre luz e sombra. Seu legado não está apenas nas equações, mas na coragem de buscar o absoluto em um mundo fragmentado. E assim termina a jornada. O menino que desenhava diagramas nas paredes de Woolsthorpe tornou-se o farol de uma nova era. Mas sua luz não era simples. Era feita de camadas, de labirintos, de silêncio. E talvez seja por isso que ela nunca se apaga.